Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa primeira aula? Sejam bem-vindos, então, às nossas aulas remotas e hoje nós vamos começar com a teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos, ela surgiu há muito tempo atrás, lá na antiguidade, quando eles já começaram a discutir a ideia e o conceito de infinito. Eles tinham a ideia do que era infinito e aí lá por 1870 eles queriam fazer uma conceituação mais formal para essa noção. E foi aí onde surgiu o paradoxo de Zenão. Gostaria que vocês pesquisassem para mim na internet o que é o paradoxo de Zenão e compartilhassem no chat de dúvidas, tá bom? Ou então no nosso fórum. Nessa época, a gente tinha alguns matemáticos que se destacaram. Olha aqui, George Cantor e Richard Dedekind. Eles já começaram a definir, classificar os diferentes tipos de infinito e começaram a criar teorias. E a primeira teoria que eles criaram lá em 1872 foi a teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos possui alguns conceitos que nós chamamos de conceitos primitivos. O que são os conceitos primitivos? São três conceitos que são aceitos sem definição. Na teoria dos conjuntos, a gente tem a definição de conjunto, de elemento e de pertinência entre o elemento e o conjunto. Então, essas três definições, assim, não tem como a gente definir o que é, mas a gente aceita como verdadeiro. Então, quando a gente fala em conjunto, o que é um conjunto? Conjunto, na verdade, é um agrupamento, é uma coleção. Então, se você falar, eu tenho uma coleção de chaveiros, você tem um conjunto de chaveiros. As vogais, a, e, o, é um conjunto, é uma classe, é uma coleção. Agora, elemento, o que é um elemento? Elemento é um membro, então é um objeto que faz parte ou não daquele conjunto, daquela coleção. Por exemplo, se a gente está falando da coleção de chaveiros, daí você fala, eu comprei um chaveiro para minha coleção quando eu fui viajar para a praia. Então, ele é um elemento. Então eu falo a, e, o, né? Eu tenho um conjunto das vogais. Daí eu falo, minha letra B é um elemento, mas faz parte, será, do meu conjunto? Ela é uma vogal? Então, o elemento, na verdade, é aquilo que pode pertencer ao meu conjunto ou não, tá? E o terceiro conceito primitivo, que é a pertinência entre um elemento e um conjunto. Então, a pertinência é você ver se aquele elemento faz parte do conjunto ou não. Como eu falei para vocês do chaveiro, o chaveiro que foi comprado na praia pertence ao meu conjunto coleção de chaveiros? Sim, pertence. E agora, quando eu falei da letra B, a letra B pertence ao meu conjunto de vogais? Não, não pertence, né? Os conjuntos, eles têm algumas formas de serem representados. Geralmente são três, tá bom? E nós vamos ver agora como são. Primeira coisa que vocês precisam saber é que os conjuntos recebem um nome, e esse nome é sempre uma letra do nosso alfabeto maiúscula. Olha aqui, o nosso conjunto, por exemplo, recebeu o nome de A. Já os elementos, eles são letras do nosso alfabeto minúscula. Então, por exemplo, eu tenho um elemento A, B, C, D e E. Como vocês podem observar, A, B, C, D são os elementos que estão dentro do meu conjunto, ou seja, que pertencem ao meu conjunto, enquanto que o meu elemento E está fora do meu conjunto, ele não pertence ao conjunto, tá? Então, a primeira representação que a gente faz é a representação tabular. A representação tabular é aquela onde a gente escreve a propriedade que define o meu conjunto. A gente escreve, enumera os elementos do meu conjunto. Então, ela vai vir sempre entre as chaves, ó, como vocês podem ver. E aí você coloca, então, quem é o meu conjunto A? Meu conjunto A são os elementos A, B, C e D. Aí a gente pode falar que esses elementos A, B, C, D pertencem ao meu conjunto A. Ó, B pertence a A. Aí o meu elemento E, não, o elemento E não pertence ao conjunto, então E não pertence ao A. Então, a representação tabular é aquela que a gente enumera os elementos do nosso conjunto. A gente tem uma segunda representação que é chamada de diagrama de Venn. O diagrama de Venn é uma maneira também de representar os conjuntos, só que de uma forma gráfica. Então, isso é mais fácil da gente entender. Então, a gente faz um círculo, pode ser para representar, pode ser um retângulo, a figura que vocês quiserem. Sempre a figura é fechada, tá? E os elementos vão ficar lá dentro. Então, o meu conjunto A possui quais elementos? 1, 2, 3, 4. Meu conjunto B possui quais elementos? A, B, C e D.
A ideia de representar através de diagrama, às vezes ajuda, quando a gente for estudar na próxima aula, as operações com conjunto de união, de intersecção. A gente acaba representando a maioria dos conjuntos por diagrama de Venn, fica bem mais fácil. E a gente também tem a representação por uma propriedade. A representação por uma propriedade é quando a gente fala qual é a propriedade ou qual é a classificação que define aquele meu conjunto, tá? Então, por exemplo, quando eu falo a, e, i, ou, como que vocês definiriam isso para mim? O conjunto das vogais. Ou se eu falo 0, 2, 4, 6 e 8. Um conjunto de números pares, né? Que vai de 0 até 10 no máximo, né? 9. Então, essa é a propriedade que define o meu conjunto. Então, olha aqui. A gente tem um exemplo aqui para vocês. Então, X tal que X é país da América do Sul. Então, quem é o X? É qualquer país que está na América do Sul. Então, a gente tem um mapa aqui da América do Sul e aí a gente pode escolher qualquer um deles. Aí eu posso falar, o Brasil. O Brasil pode ser esse X? Pode ser esse país que pertence à América do Sul? Sim, o Brasil pode. E se eu falo para vocês, a Itália? Não, a Itália não. A Itália, ela é um elemento, ela seria um país? Sim, mas ela está na América do Sul? Não, então ela não pertence ao nosso conjunto. Agora nós vamos falar sobre o conjunto unitário. O próprio nome já fala, né? O que é o conjunto unitário? Vamos falar sobre o unitário e vazio. O unitário é aquele que é formado por um único elemento, tá? Então, aqui eu tenho o meu conjunto A, que é o conjunto do quê? De uma única maçã. Então, é o unitário. Agora, e o conjunto vazio? É aquele conjunto que não tem nenhum elemento dele. Existe o conjunto, mas não existe ninguém lá dentro. Nenhum elemento pertence a ele. O conjunto vazio, ele tem uma forma de ser representado. Ou você coloca aqui os colchetes vazios, tá bom? As chaves vazias, sem nada dentro. Ou o símbolo do vazio, tá bom? Ou chave vazia, ou então vocês colocam o símbolo. Agora a gente vai falar sobre o conjunto finito e infinito. Esses conceitos são bem fáceis da gente entender, né? O próprio nome já define para nós. O que é um conjunto finito? Um conjunto finito é um conjunto que você conhece todos os elementos. Quando você vai contar esses elementos, você chega a um fim da contagem. Enquanto que o meu conjunto infinito, ele não tem fim, né? Ele tem tantos elementos, tanto que a gente nem sabe quantos são. Então, eles são infinitos. Os finitos, por exemplo, as vogais. No meu conjunto A, e, i, ou. Tá vendo que a gente sabe quantos são? Conhece quais são os elementos? Tem um começo e um fim. Então, ele é formado por 5 elementos. Quais são? A, e, i, o e u. Agora, em um conjunto infinito, por exemplo, o conjunto dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Quando que nós vamos parar de contar? Nunca, não tem fim, é um conjunto infinito. Tanto é que a gente vem aqui, ó, e indica por reticências. Essas reticências falam para nós que ele é infinito. Então, se a gente pensar os números naturais, por exemplo, é um conjunto infinito, os números pares é infinito, tá? Enquanto não delimito ele é um conjunto infinito. Subconjunto. O que é um subconjunto? Subconjunto é um conjunto um pouquinho menor que faz parte daquele meu conjunto maior. Então, eu tenho um conjunto maior e dentro dele eu tenho o meu subconjunto. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu A é o meu conjunto, que ele é o maior, e dentro dele eu tenho um subconjunto, que é esse aqui, que é o menor. Estão vendo? Um exemplo para vocês entenderem. Se eu pego assim, ó, todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, infinito, né? Agora, se eu falo assim, eu quero os números pares. Se eu pego os números pares dentro dos naturais, quais que eu estou pegando? 0, 2, 4, 6, 8, 10. É um conjunto um pouco menor. Ou seja, de todos os números que eu peguei, eu excluí os ímpares, peguei somente os pares. Eu posso falar que os números pares seriam um subconjunto. Então, o subconjunto sempre está dentro do conjunto, está contido no conjunto. Então, como que a gente representa isso? Ó, o meu subconjunto B está contido no meu conjunto A. Isso significa que qualquer elemento X, se o meu X pertence a B, qualquer elemento do meu conjunto B, então ele também é um elemento de A. Claro, né, gente? O B está dentro do A, olha. Se eu pegar um elemento aqui, óbvio que ele também está dentro do A. Tudo bem, meninos? Algum problema? Tranquilo? A gente tem algumas propriedades para subconjunto, né? O vazio, conjunto vazio, olha aqui o símbolo do conjunto vazio, tá? Ele é subconjunto de qualquer conjunto.
Então, é como se, assim, qualquer conjunto que a gente tivesse, aí ele começa sendo vazio. Então, o vazio está ali dentro, para depois a gente ter outros elementos, tá bom? A segunda propriedade, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Parece estranho, né? Mas quer dizer que o A, por exemplo, eu considero como meu conjunto. Ele também é um subconjunto, já que eu considerei ele como todo, tá? Ele tanto faz você chamar ele de conjunto como de subconjunto. E agora a gente tem uma parte interessante que é a igualdade de conjuntos. Quando que dois conjuntos são iguais? Quando todos os elementos do meu primeiro conjunto forem iguais a todos os elementos do segundo conjunto, independente da ordem, tá? Então, por exemplo, todo elemento do conjunto 1, 2, 3 também pertence a esse conjunto aqui, tá vendo? 3, 2, 1. Ih, professora, mas está na ordem errada. Não tem problema. A ordem não é importante aqui. Mas os elementos são os mesmos? Sim, ó. 1, 2 e 3. Ah, 3, 2, 1. Beleza, então são conjuntos iguais. Existe a igualdade entre os conjuntos, tá bom? Então, todos os elementos de A estão também no conjunto B, assim como todos os de B estão no A, tá? Aí, vocês têm que ter alguma coisa aqui. Se os conjuntos forem diferentes, aí a gente indica assim mesmo, tá bom? O A é diferente de B. E se eles forem iguais, como no nosso caso aqui, o A é igual a B, tá? Ah, e um detalhe. Olha esse conjunto aqui. Conjunto 4 e 5. E olha esse. 4, 4, 4, 5, 5. E aí, será que eles são iguais? Eles são iguais. Na verdade, meninos, quando a gente tem elementos repetidos no mesmo conjunto, não é conveniente, tá? Então, esse daqui vocês não vão encontrar quase que nunca. 4, 4, 4. Não, a gente não repete. A gente coloca uma única vez o número 4. 5, 5, também não repete. Coloca uma única vez o número 4. Então, a gente fala que é o mesmo conjunto, no entanto, quase nunca vai aparecer conjunto com elementos repetidos. Agora nós vamos falar sobre o maior conjunto que existe, que é o conjunto universo. O que é o conjunto universo? O próprio nome já fala. O universo ele vai ser representado sempre pela letra U, e o universo não é o maior, então ele vai ser o maior conjunto que existe. Então vamos desenvolver, vamos falar sobre esse conjunto como se eu estivesse pegando todos aqueles subconjuntos que fazem parte dele. Por exemplo aqui, eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B. Se vocês observarem, ó, essa região faz parte dos dois conjuntos, pertence ao A, pertence a B, e a gente costuma falar que isso é intersecção entre eles. E aqui a gente tem um conjunto maior, ó, foi delimitado pelo retângulo, estão vendo? Esse conjunto delimitado pelo retângulo, que é um conjunto maior, foi chamado do quê? De U. Então a gente subentende que ele é o conjunto universo. Por exemplo, quando a gente está falando sobre os números, a gente pode falar assim, ó, eu tenho números pares, eu tenho os números ímpares, e aí eu tenho os números naturais. Então, é como se meus números naturais fossem meu conjunto universo, os pares e os ímpares subconjuntos. Tudo bem? Meninos, nossa primeira aula, né, sobre conjuntos termina aqui. Espero vocês na semana que vem com as operações, tá bom? Beijão. Se cuidem, hein?